Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou falar sobre o intervencionismo e a queda de Roma. O Império Romano se tornou, no seu auge, um farol brilhante à distância que guiou 3 continentes no seu tempo para uma era de prosperidade e cultura. No entanto, esse não é o caso do Império Romano tardio do século IV e V, onde seus cidadãos outrora orgulhosos foram humilhados e transformados em instrumentos de produção e trabalho. Suas legiões, outrora fortes, transformaram-se em hordas mal equipadas de homens desiludidos que desertavam na primeira oportunidade que tiveram. E seus senadores, outrora importantes portadores da ascendência orgulhosa da República, se tornaram extremamente ricos e acima do controle imperial, se preocupando apenas com o dinheiro nos seus bolsos. Os romanos se tornaram apenas parte de uma gigantesca máquina, burocrática e fedorenta, que não tinha mais propósito algum. E com isso sua queda era inevitável. Falaremos agora das 4 principais causas do declínio e queda de Roma. Primeiro temos as guerras civis. Não havia no Império Romano sistemas claros de herança após a morte do imperador, e não ficava claro quem deveria ser o próximo imperador. No começo, apenas um membro da dinastia Júlio-Claudiana podia se tornar imperador, mas em 69, um não membro da dinastia de Vespasiano tomou o poder após uma guerra civil. Trajano abriu um novo precedente com suas raízes hispânicas, em 98. Agora o imperador poderia vir de qualquer província. Em 196, Septimius Severus mostrou que vencer todo mundo que estava no seu caminho é o suficiente para se tornar imperador. Em 217, Macrinus mostrou que você nem precisava ser senador, bastava matar um imperador antecessor. E podia eleger inclusive um Trácio, como Maximino Trácio, em um escritório imperial por suas legiões, e a partir de 235 qualquer um poderia se tornar imperador romano. A maior parte dos recursos e tempo do imperador era para se prevenir que seus generais lhe matassem e usurpassem o poder. Reconstruir estradas significa que o usurpador poderá marchar mais rápido para te depor. Reviver a economia pode significar que você não terá dinheiro o suficiente para desencorajar os motins dos soldados. E em vez de nomear pessoas capazes para administrar as províncias e afastar os bárbaros, você irá nomear os servos mais inofensivos, fornecendo pouco dinheiro. Pessoas capazes são uma ameaça, pois eles podem liderar uma campanha bem-sucedida contra os bárbaros ou administrar tão bem uma província que podem acabar se declarando imperadores e serem aclamados por muita gente e liderando assim forças contra você. No final do Império, eles gastavam cerca de 50% a 60% do, entre aspas, PIB para manter somente as tropas militares. Além disso, muitos legionários adotaram o padrão de matar seus imperadores e se juntarem ao usurpador apenas para evitar uma sangrenta guerra civil. Na Batalha de Mursa, em 351, Constâncio II derrotou o usurpador Magnêncio, mas naquele dia cerca de 60 mil romanos morreram, dos dois lados. Mesmo quando você não força os soldados a lutar contra seus compatriotas e não corta o seu pagamento, você ainda pode ser morto por qualquer um de seus soldados por qualquer motivo. O imperador Aureliano, por exemplo, foi morto por ser muito severo, apesar das suas brilhantes campanhas militares contra o Império de Palmira e o Império Gálico. Severo Alexandre foi morto por ser covarde. Heliogábalo era muito degenerado. Graciano negligenciou suas responsabilidades. Maximino sitiou uma cidade por muito tempo. Probo forçou os soldados a fazerem trabalhos manuais. E Carino foi morto simplesmente por pegar a esposa de um centurião. Então, o imperador romano passava pelo menos metade do seu tempo se protegendo de possíveis usurpadores. Além disso, agir como uma pessoa normal na frente das pessoas simples era perigoso, não por uma possível tentativa de assassinato, mas você poderia perder a sua aura divina que o protegia de ser deposto. O segundo motivo é o enfraquecimento do exército. As legiões romanas se tornaram incapazes de proteger o império e careciam de mão de obra para suprir a crescente demanda de novos soldados. Um documento chamado Notitia Dignitatum, de 420, dizia que tinham
600.000 soldados. Esse número é bem exagerado, e muitos desses eram não combatentes, pessoal de fronteira, etc. O número real era mais ou menos metade, 300.000, 125.000 para o Ocidente e 175.000 para o Oriente. No século I, os italianos foram completamente isentos de ter que servir ao exército, e com isso eram considerados muito fracos para o serviço militar. O imperador Valentiniano III declarou que nenhum cidadão italiano era obrigado a servir o exército em 395. Os melhores soldados eram recrutados na Panônia e na Mésia, atual Grécia, Albânia e Bulgária. Mas boa parte dessas províncias estavam no lado oriental do império. Além disso, a Britânia e boa parte da Espanha foram perdidas em 410, e os impostos africanos só podiam ser usados para proteger um suprimento vital de grãos da África. O principal ponto de recrutamento então ficou na Gália, que era muito propensa ao separatismo. Os romanos ainda tinham mais gente nas tropas, mas tinham equipamentos e treinamento piores. Já os bárbaros com o tempo foram adotando o estilo de luta romano, e os equipamentos também, de modo que na Antiguidade Tardia, no século IV e V, você não encontraria quase nenhuma diferença entre as tropas romanas e bárbaras. Além disso, os alemães se tornaram a espinha dorsal do Império Romano, que começaram a confiar mais nos mercenários góticos, francos ou hunos do que no seu próprio povo. Os benefícios de ser um militar romano acabaram, e os salários ficaram baixos, e não havia mais chance de ficar rico pilhando os outros, e nem a chance de mudar seu status social depois dos 25 anos de serviço militar. Com isso, ninguém mais se alistava, e ficava praticamente só os germânicos no exército. Desde 212, todo habitante livre do império recebia cidadania romana completa. Os senadores enviaram seus trabalhadores mais dispensáveis para servir o exército, e esses ficavam geralmente bebendo, brincando, intimidando civis, em vez de defender o império. Então, no final das contas, a administração romana apenas pegou o ouro e contratou para eles mercenários bárbaros. Terceiro motivo: hiperinflação e impostos gigantescos que despencou o padrão de vida da população. A tradição intervencionista romana é bem antiga. Ela começa já no século II a.C. Em 133 a.C., o então ambicioso político Tibério Graco aprovou uma lei que concedia grandes extensões de terras cultiváveis do Estado para os pobres. Adicionalmente, o governo financiou a construção de novas moradias e compra de ferramentas para essas pessoas. Estima-se que 75.000 famílias receberam terras totalmente grátis, entre aspas, devido a essa legislação. Esse foi um programa governamental que forneceu, entre aspas, gratuitamente terra, moradia e até mesmo oportunidades de negócio, tudo financiado pelos pagadores de impostos ou pela pilhagem de nações recém-conquistadas. Entretanto, tão logo foi permitido, muitos colonos ingratos venderam suas terras e retornaram à cidade, mas Tibério não viveu para testemunhar esses beneficiários rejeitarem a generosidade de Roma, pois um grupo de senadores o assassinou em 133 a.C. Só que seu irmão mais novo, Caio Graco, assumiu seu manto populista e aprofundou suas reformas. Enquanto ainda era vivo, Tibério também aprovou o primeiro programa de alimentação subsidiada de Roma, ao qual oferecia cereais a preços baixos para muitos cidadãos. Inicialmente, aqueles romanos que ainda se apegavam aos ideais como de autossuficiência e independência ficaram estarrecidos com esse conceito de assistencialismo compulsório. No entanto, não demorou muito para que dezenas de milhares estivessem recebendo os cereais subsidiados e não somente os necessitados. Qualquer cidadão romano que ficasse nas filas do posto de coleta de cereais tinha direito à assistência estatal. Um cônsul rico chamado Lúcio Calpurnio Pisão Frude, que se opunha a esse programa, foi visto na fila. Ele alegou que, dado que era a sua riqueza que estava compulsoriamente financiando aquilo tudo, ele também pretendia obter sua fatia, e no final das contas ele não estava tão errado assim. Já por volta do ano 300 d.C., esse programa havia sido modificado diversas vezes. O cereal, que até então era apenas subsidiado, passou a ser totalmente gratuito, entre aspas, e no auge 1/3 de Roma já era contemplado por esse programa, o qual se tornou um privilégio hereditário, passado de pai para filho. Outros gêneros alimentícios, incluindo azeite de oliva, carne de porco e sal, foram continuamente adicionados ao programa. Este cresceu até se tornar o segundo maior gasto do orçamento imperial, atrás somente dos gastos militares. O que havia começado como um programa assistencialista provisório se transformou, como quase todos os programas do governo, uma forma permanente de assistencialismo,
voltado para um eleitorado que se considerava um direito adquirido. Em 60 a.C., Patrício Júlio César foi eleito cônsul e continuou as políticas de vários de seus predecessores populistas, mas agora com algumas inovações pessoais, e mais uma vez, Roma estava em meio à crise. Nesse período, alguns entes privados se dispuseram a cobrar impostos para o Estado, uma espécie de terceirização. Tais entes participavam de licitações que ganhavam para ganhar os contratos. Nessas licitações estipularam-se os valores totais a ser coletados. Tudo que ultrapassasse esse valor ficava como lucro para os contratantes. Só que, em 59 a.C., essa indústria estava no limiar do colapso. Não havia tido sucesso em sua coleta de impostos e, consequentemente, devido ao Estado, devia ao Estado os valores prometidos. Ato contínuo, César perdoou praticamente 1/3 de suas dívidas para com o Estado. Isso afetou severamente o orçamento do governo romano e possivelmente os próprios pagadores de impostos, que tiveram seus impostos elevados para compensar essa escassez de receitas. O fato de César e seu comparsa, Marco Licínio Crasso, terem investido pesadamente nesse setor do mercado certamente explica essa sua medida. Em 33 d.C., meio século depois do colapso da República, o imperador Tibério enfrentou uma corrida bancária. Ele reagiu a isso com um grande pacote de socorro aos bancos por meio de empréstimos livres a juros zero, na tentativa de estabilizar o mercado. 80 anos depois, o imperador Adriano unilateralmente perdoou 225 milhões de dinários em impostos atrasados, o que gerou um grande ressentimento entre as pessoas que já haviam dolorosamente se esforçado para pagar seus tributos por completo. No entanto, apesar de todas essas estatísticas, que são muitas delas comuns até hoje, isso não foi o suficiente para gerar a miséria total do povo, e até o século III d.C., Roma ainda tinha uma grande classe média, para padrões da época. O pior ainda estava por vir. Nero, que reinou de 54 a 68, recorreu à inflação monetária para financiar o império, inicialmente reduzindo o teor da prata do denário de 98% para 93%, o que permitiu que mais moedas fossem fabricadas com o mesmo volume de prata. Depois, uma grande desvalorização foi feita sobre Marco Aurélio, que reinou de 161 a 180, que desvalorizou para 79% para financiar suas guerras contra os germânicos. A cada desvalorização da moeda, os preços eram pressionados para cima, e isso foi gradualmente diminuindo a confiança do povo no sistema monetário romano. O aviltamento da moeda e a subsequente expansão da oferta monetária forneciam, no curto prazo, um alívio para as finanças do Estado, mas isso durava apenas até o momento em que os mercadores, os legionários e as forças de mercado se dessem conta do que havia acontecido. Sobre o imperador Septímio Severo, que reinou de 193 a 211, um número crescente de soldados começou a exigir que suas bonificações fossem pagas em ouro ou em mercadorias para escapar da corrosão do poder de compra do denário. O filho de Severo, Caracalla, que reinou de 198 a 217, embora seja mais lembrado por seus sanguinolentos massacres, pelo assassinato de seu irmão e por ter sido assassinado enquanto urinava, aprofundou a política de desvalorização da moeda até reduzir o teor da prata do denário para 50%. Tudo isso para financiar a máquina de guerra romana e suas construções megalomaníacas. Outros imperadores como Pertinax e Macrino tentaram retornar Roma a um sistema monetário mais sólido, aumentando o teor de prata do denário e fazendo algumas reformas no sistema. Porém, sempre que o imperador fortalecia o denário, um rival conseguia conquistar a lealdade do exército, destruindo todo o progresso feito e frequentemente assumindo o trono. Com o tempo, o denário de prata foi abandonado, e o mais jovem imperador de Roma, Gordiano III, substituiu o denário por seu concorrente, o Antoniniano. No entanto, já no reinado do imperador Cláudio II, que reinou de 268 a 270, o Antoniniano foi reduzido a uma levíssima moeda que continha apenas 2% de prata. O Antoniniano acabou sendo substituído pelo Aureliano. Este acabou sendo substituído pelo Numo. Já em 341 d.C., o imperador Constante I, que reinou de 337 a 350, diminuiu o Numo para apenas 0,4% de prata. O sistema monetário romano já estava em frangalhos e a inflação de preços já havia saído completamente do controle há muitas gerações. No início do segundo século d.C., o imperador Trajano
conquistou a Dácia, a atual Romênia, e lotando com isso os cofres do Estado romano com esbulhos. Ao ver essa bonança, não tardou o lançamento de novo programa social, o Alimenta, o qual competia com instituições bancárias privadas ao oferecer empréstimos a juros baixos para proprietários de terras e utilizava os juros para beneficiar crianças desprivilegiadas. Os sucessores de Trajano deram continuidade a esse programa até que a supracitada desvalorização do denário colaborasse para a extinção do programa Alimenta. Em 301 d.C., enquanto o imperador Diocleciano estava reestruturando o governo, o exército e a economia, ele baixou o famoso Edito Máximo, que impunha um congelamento de preços. Alguns falam que é o primeiro controle de preços da história. Ele estipulou um teto de preços para carnes, cereais, ovos, roupas e outros bens, e instituiu a pena de morte para qualquer um que vendesse seus artigos a um preço maior que o estabelecido. Roma havia se tornado um estado totalitário, que colocava a culpa dos seus problemas econômicos sobre as costas dos supostos aproveitadores egoístas. O resultado, como não poderia deixar de ser, foi que as pessoas simplesmente pararam de colocar seus bens à venda no mercado, dado que elas não mais poderiam obter um preço sensato por eles. Comerciantes estocavam seus bens, recusando-se a vender pelo preço imposto pelo governo. Outros estocaram simplesmente para não correr o risco de serem erroneamente acusados de estarem vendendo a preços acima do determinado, ficando assim sujeitos a execuções. Os trabalhadores reagiram ao congelamento dos salários desaparecendo do expediente ou simplesmente ficando sentados sem fazer nada. Agora vamos imaginar a vida de um civil normal no Império Romano do ano 350 a 476, quando caiu a metade ocidental. Antes de 350, ele poderia praticar esportes, tomar banhos públicos, etc. Agora a desigualdade era tão grande que só os mais ricos poderiam encontrar emprego em uma cidade ou frequentar esses espaços. Os anfiteatros estavam sendo usados como pedreiras, porque os civis roubavam as pedras, sendo que Valentiniano III, que governou de 425 a 455, teve até que decretar a proibição do roubo de pedras. As corridas de biga ficaram desatualizadas e as gladiaturas foram proibidas em 399 pelo imperador Honório. Nos últimos 200 anos do Império, a classe média do Império quase desapareceu e 90% da população romana era pobre no século V. O povo miserável trabalhava no campo, onde pagava impostos, e você ganhava diariamente 2 moedas de bronze, chamada foles, que vale cerca de 2 pães. Se você tivesse sorte, de vez em quando você poderia ganhar uma de prata, chamada silíqua, que vale 300 foles. Cedo ou tarde você teria que se submeter ao escambo, já que essas moedas de prata e bronze vão inflacionar e perder seu valor numa velocidade inacreditável. Seu maior medo, nesses 2 séculos finais, não eram os bárbaros, mas sim o coletor de impostos romano. Entre 375 e 400, os impostos subiram cerca de 300%, o que significa que tudo será no Estado. Nada contra o Estado, nada fora do Estado, assim como o lema fascista. Você ainda seria obrigado a fornecer ao Estado madeira, carvão e trigo, e reparar estradas e prédios públicos trabalhando completamente de graça. A única arma que você tem contra os coletores de impostos é o suborno. Um jeito de ganhar dinheiro era vender os próprios filhos como escravos, o que é completamente imoral, mas quase todos não tinham escolha. De 300 em diante, havia uma série de decretos dos imperadores proibindo os cidadãos de venderem seus filhos como escravos, mas até meados do século V esses decretos eram amplamente ignorados. A infinidade de decretos que te proibiram de fazer qualquer coisa não é pouca. Então, se você se muda, vende sua terra, só que, em 390, o imperador Teodósio I proíbe qualquer tipo de migração dentro do reino. Então, você e sua família são obrigados a viver onde estão para sempre. Se você quiser mudar de emprego para tentar melhorar sua vida, não pode, porque o mesmo decreto proíbe que as pessoas mudem de emprego. A única forma de mudar de emprego era se um soldado lhe recrutar, e você terá que servir 25 anos no exército. E se você evitar o recrutamento, você será queimado vivo. A última possibilidade de se livrar disso tudo é você entrar no serviço de algum senador ou proprietário rico e se tornar um arrendatário. Ele vai te proteger dos funcionários romanos, recrutadores e cobradores de impostos, simplesmente porque ele é tão rico que ele pode subornar todos eles. Mas você será um escravo softcore do proprietário de terra. E quando você se tornar inútil para ele, ele vai te jogar a céu aberto e não vai mais te proteger. A população romana, miserável e humilhada, muitas vezes não ofereceu nenhuma resistência aos invasores bárbaros. Simplesmente
porque nos novos reinos bárbaros eles pagariam muito menos impostos do que o Império Romano, apesar de não terem mais a suposta segurança. E o quarto motivo, nós temos a germanização do exército do Império. Os povos bárbaros, como os vândalos, ostrogodos, visigodos, saxões, francos, alamanos, suevos, godos e muitos outros, saqueavam o Império Romano desde o século I. Mas apenas no século III, com a crise do terceiro século, eles vão conseguir saquear um território considerável do Império. Eles lançaram 109 grandes ataques do ano 1 a 476. Os romanos então contratavam tribos para lutar com outras tribos. Os guardas-costas pessoais do primeiro imperador Augusto César já eram compostos de mercenários germânicos. Algumas províncias fronteiriças do império foram despovoadas com o tempo, e os imperadores decidiram povoar o território com algumas tribos germânicas. Parecia uma boa ideia no papel, onde os alemães forneciam riqueza para o império em tempos de paz, cultivando terras em que viviam e defendendo as fronteiras durante as guerras, o que mais tarde vai ser uma das origens do feudalismo. Às vezes funcionou, como em 358, onde o imperador Juliano assentou os francos no norte da Gália como aliados. Mas 20 anos depois, o imperador Valente fez a mesma coisa, só que com os visigodos na área do rio Danúbio, onde os romanos os tratavam feito merda, o que não era uma surpresa porque Roma tratava todos que não eram romanos feito merda, aliados ou inimigos. Só que quando você faz isso quando está fraco, dá um problema, e os visigodos mataram Valente na Batalha de Adrianópolis em 378. Seu sucessor, o imperador Teodósio, não teve escolha senão atender às demandas dos visigodos, dando-lhes terras e direitos que eles pediram, e eles passaram a servir no exército romano. Em 406 e 407, houve uma grande invasão dos góticos em Radagaisus, e várias famílias germânicas foram assassinadas pelos romanos na Itália, o que fez com que os visigodos se levantassem contra Roma e saqueassem a capital em 410. O general Aécio conseguiu ganhar dos hunos na Batalha dos Campos Cataláunicos em 451, e graças a ele os romanos conseguiram colocar algumas tribos contra as outras: visigodos contra suevos, suevos contra vândalos, hunos contra burgúndios, francos contra outros francos, etc. Sua luta contra as ordens únicas de Átila terminou exatamente quando Aécio repeliu as forças hunas na Batalha dos Campos Cataláunicos. A coalizão entre romanos e alemães foi vitoriosa, mas Aécio se recusou a dar o golpe mortal nos hunos porque ele sabia que a ameaça asiática era a única coisa que mantinha as tribos germânicas na linha. O Império Huno se dissolveu depois da morte de Átila em 453 por uma espiã romana. Mas ele ainda tinha 6 tribos dentro do Império para lidar, e Valentiniano III, um ano depois, mata Aécio num ato completamente estúpido e insano. O medo germânico de um inimigo comum, que eram os hunos, e o pragmatismo de Aécio eram as únicas coisas que mantinham o Império ainda de pé, mesmo que em frangalhos. Com isso, francos, burgúndios, suevos, visigodos, ostrogodos e vândalos terminaram de destruir e saquear o Império Romano do Ocidente, que cai em 476 com a deposição do último imperador Rômulo Augusto. Bom, é isso, espero que tenha gostado. As referências são um canal no YouTube chamado Tominus Maximus, que apesar de ser em grande parte um canal de humor, também há muito conteúdo sério. E boa parte desse vídeo é baseada num vídeo dele que ele fala por que o Império Romano caiu e por que tinha que cair. E outro é um artigo do Instituto Rothbard chamado O Lento Suicídio do Império Romano, Gastos Crescentes, Assistencialismo, Privilégios e Inflação. Obrigado a todos que assistiram, até mais.